Meus irmãos, com muita alegria, estamos iniciando mais um trimestre da IBD e nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe Jovens. Hoje falaremos da lição de número 1, né, que vai falar sobre o livro de Juízes, quando cada um fazia o que parecia certo. Vamos iniciar com a introdução. Neste trimestre estudaremos o livro de Juízes, que retrata um período marcante na história do povo hebreu, logo após o início da conquista da Terra Prometida, sem uma liderança centralizada. Então, o livro dos Juízes, ele é marcado, né, por esse aspecto, que não tinha uma liderança central, isto é, Israel, nesse contexto, não tinha ainda um rei, né? O rei foi instituído lá na frente por Samuel. Então, nesse contexto aqui, a liderança era fracionada, né? Cada tribo tinha a sua liderança e o seu juiz. Tá? Cercada por povos pagãos, Israel enfrentou grandes desafios para preservar a sua identidade. Diante desse cenário de crises espirituais e morais, Deus levantou líderes capacitados pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, denominados juízes, para libertar o povo da opressão e conclamá-los ao arrependimento. Então, o livro de Juízes vai trazer esse cenário do povo de Israel, onde o povo se deitou, né, aos deuses cananeus, aos Baalins, e Deus levanta homens capacitados pelo Espírito Santo para libertar o povo da opressão dos inimigos. Né? Na primeira lição, teremos um panorama geral do livro. Aprenderemos sobre o seu contexto histórico, estrutura e mensagem central. Então, nesta aula, o nosso objetivo é apresentar o contexto histórico, a estrutura e a mensagem central do livro dos Juízes. Um convite à fidelidade a Deus em meio à instabilidade e à cultura que tenta afastar o povo da vontade divina. Nós sabemos que estamos inseridos em um mundo de ideologia, um mundo ideológico, né? E nós temos que nos posicionar perante a palavra de Deus, através da palavra de Deus, para combater as ideologias que o mundo, que a nossa sociedade hoje apresenta. Vamos lá. Ponto 1 da lição. Josué e a conquista da Terra Prometida. Parágrafo 1. A conquista da Terra Prometida. Iniciamos nossa jornada pelo livro de de Juízes, relembrando o seu cenário histórico. Sobre a liderança de Josué, sucessor de Moisés, e o povo de Israel avançou para conquistar a terra prometida, Canaã. Então, neste primeiro ponto aqui, nós vamos relembrar, né, que Josué foi aquele quem Deus levantou como sucessor de Moisés para levar o povo a conquistar a terra prometida. As obras de Josué foram a travessia do Jordão, o início da conquista de Canaã e a divisão de Canaã. Então, com Josué, o povo entrou na terra, o povo conquistou a terra e o povo dividiu a terra de Canaã. Depois disso, Josué morre, né, e deixa para que o povo continuasse o trabalho que ele tinha começado. Certo? Vamos lá. Parágrafo 2. Deus é o conquistador. E, meus irmãos, neste tópico aqui, Josué enfatiza que todas as vitórias que ele tem sobre Israel, que habita em Canaã, se deram em razão da intervenção divina. Isso aqui é importante a gente observar, porque quem nos usa e quem faz acontecer é Deus, né? Deus é aquele que dirige, é aquele que enche, é aquele que capacita, aquele que está na frente da obra. Josué era um homem que tinha consciência que tudo aquilo que ele conquistou foi Deus quem deu, foi Deus quem usou, foi Deus quem abriu, foi Deus quem fez o sol parar, por exemplo. Foi Deus que deu vitória. Sem Deus, Josué não tinha conquistado a terra de Canaã. Não é sobre a nossa capacidade de fazer, mas sobre a misericórdia de Deus em nos usar como instrumentos de bênção. Então, nós estamos debaixo da ação poderosa do Deus conquistador. É Ele que faz milagres, né? É Ele que faz pelo seu povo. Deus é conquistador. Parágrafo 3. A morte de Josué. O livro de Josué termina e os Juízes inicia, destacando a morte deste grande líder. Né? Porém, diferentemente de Moisés, que havia deixado um sucessor, agora não havia ninguém que pudesse assumir essa posição de líder espiritual, social e político. Josué
ele foi um grande líder de Israel, um excelente líder. Ele conquistou a terra de Canaã, dividiu a terra de Canaã, foi um homem obediente a Deus. Não temos na Bíblia, né, indício de erros de Josué. Então, Josué foi um grande líder de Israel, um homem de muita inspiração para a nossa vida espiritual como jovens obreiros, né? Porém, Josué cometeu uma pequena falha. Josué não preparou um sucessor. Talvez porque estava, né, muito envolvido, né, com a conquista da terra, que não teve tempo, né, e também o discernimento de preparar alguém para continuar o trabalho que ele estava desenvolvendo. E isso, meus irmãos, é um problema muito difícil da gente lidar. Por quê? Porque a obra de Deus é uma obra de sucessória, né? Quando você está, por exemplo, num cargo na igreja, o cargo não é seu e você também não ficará ali para sempre. Então você precisa, como líder, como professor, né, como pastor, precisa preparar alguém para continuar o trabalho que você está começando. Então Jesus fez isso, né? Quando ele veio à Terra, ele preparou homens para que quando ele fosse assunto aos céus, esses homens continuassem aquilo que ele havia começado. Então, meus irmãos, esse foi um problema que Josué deixou, né, para o povo de Israel. Não deixar um sucessor. Que nós possamos orar a Deus, né, para que Deus nos ajude, né, a enxergar as pessoas, para que ele continue fazendo aquilo que nós começamos, né? Formar líderes, formar sucessores é um princípio da obra de Deus, tá? Até porque, né, nós não somos eternos e a obra de Deus continua apesar de nós. Amém? Tópico 2. O livro de Juízes, tá? Uma geração desorientada. Dentro deste cenário, o livro de Juízes abrange o período que vai da morte de Josué até os primeiros passos rumo à monarquia. Então, o livro de Juízes, ele apresenta, né, esse recorte da história de cerca de 300 anos, que conta a história dos homens que Deus levantou para livrar Israel, né, das opressões de algumas nações que oprimiam o povo de Israel. Então, ele conta essa história do ciclo, né, que havia entre o povo de Israel, no povo de Israel, né, que era pecar contra Deus, Deus enviar a nação opressora, o povo clamar ao Senhor, Deus enviava o juiz, e depois o povo era liberto, né, tinha um período de paz, de descanso, e depois o povo pecava de novo e continuava esse ciclo novamente. Então, o livro de Juízes conta essa história, né, um período de cerca de 300 anos, que conta a história dos juízes de Israel. Antes da ascensão de Saul como rei, narrado em 1 Samuel. Esse intervalo, que ultrapassa 3 séculos, é marcado por um ciclo recorrente de infidelidade, opressão e arrependimento e livramento. Então, como eu falei aqui, o livro ele conta nesse ciclo de Israel, né? É um ciclo de infidelidade, de opressão, arrependimento e livramento. Então, era um ciclo que se repetia e repetiu-se por cerca de 300 anos. E dentro do livro de Juízes, Deus levantou cerca de 10 juízes para livrar o seu povo das mãos opressoras. A síntese do livro encontra-se em Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, esse é o resumo, né, do livro dos Juízes, que não tinha liderança, não tinha rei, não tinha um líder para centralizar o governo. Então, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, e eles pecaram contra Deus. E afundaram na apostasia e na idolatria, né, a palavra do Senhor, na desobediência à palavra de Deus. Parágrafo 2. Os juízes. O título do livro, em hebraico, Sopt, o título designava pessoas para exercer liderança na nação, no sentido de governar, comandar batalhas, julgar e dar livramento ao povo. Os juízes foram pessoas levantadas por Deus e capacitadas sobrenaturalmente por Deus para serem usadas como instrumento de libertação contra os povos que procuravam oprimir Israel. Então, os juízes, irmãos, não era um período que foi instituído por Deus, né? Na verdade, eram homens que Deus levantava de emergência. Como o povo estava precisando, né, de uma ação de Deus, de um livramento, Deus levantava alguém que estava disponível, homens que não tinham nada de anormal, né? Eram homens comuns. O que fazia eles serem diferentes era que o Espírito Santo apoderava deles. E eles, cheios do Espírito Santo, levantavam com força, com ousadia, com coragem, e libertavam o povo de Deus das mãos opressoras. Tá?
No livro são mencionados 12 juízes, geralmente divididos em dois grupos, conforme a extensão e o destaque dado às suas histórias. Então, dentro do livro de Juízes, temos uma classificação dos juízes de Israel. Primeiro, juízes maiores e juízes menores. Os maiores são aqueles que a Bíblia mais menciona sobre eles, né? Então temos Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité e Sansão como juízes maiores, ou seja, juízes que a Bíblia mais fala sobre ele, né? Dá detalhes sobre ele. E também temos juízes menores, né? Que são aqueles que têm citações breves, né, da Bíblia sobre eles, como Zangar, Tolá, Jair, Abizan, Elon e Abidom. Esses juízes são juízes que a Bíblia fala um pouco menos, né, sobre ele, tem poucos detalhes sobre ele. Tem alguns aqui que tem só alguns versículos sobre eles. Por isso que é considerado ou classificado como juízes menores, né, porque a Bíblia refere-se menos, né, ou faz referência menos sobre eles. Amém? Parágrafo 3. Heróis, porém falhos. As pessoas às quais Deus levantava para serem juízes nesse período expressaram virtudes dignas de verdadeiros heróis, como coragem, valentia, sabedoria, obediência, humildade e fé intensa. Contudo, por suas limitações humanas, eles também expressaram falhas de caráter e fraquezas. Irmãos, quando nós observamos para os juízes de Israel e também para os personagens bíblicos, né, assim como Davi, assim como Salomão, assim como outros homens que foram homens de Deus, né? Nós vemos um padrão quase que se repetindo, né? Exceto alguns. Eles eram homens falhos. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia é um livro escrito por homens para homens, tá? E a Bíblia, ela tem a intenção de salvar o homem, mostrar a fragilidade do homem, isto é, quando a Bíblia mostra as limitações, né, humana, isso quer dizer que, apesar de tudo, aquele ser humano, aquele homem que foi tão usado por Deus, era tão sábio, era tão inteligente, era tão possuído por Deus, precisava de um Salvador. Tá? Então, todos nós, apesar das nossas qualidades, todos nós, a exemplo dos juízes, somos falhos e precisamos da graça de Deus e precisamos da salvação que Cristo nos oferece. Então, nós precisamos de um Salvador para nos redimir dos nossos pecados e guiar-nos no caminho da salvação. Então, esse era um dos motivos, né, que a Bíblia mostra as limitações. Esse aqui também é uma crítica, né, que os críticos bíblicos da Bíblia dizem, né, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela só contém. Por quê? Porque a Bíblia mostra erros de homem como Saul, né, como Adão, como Caim, né? A Bíblia mostra esses erros, mas, irmãos, a Bíblia mostra esses erros para nos ensinar que se nós formos por aquele caminho, aquele é o destino, aquele é a consequência. Se nós praticarmos o que Adão praticou, aquela é a consequência. Se nós praticar o que Davi praticou de ruim, né, de pecado, aquela é a consequência. Então nós temos isto como referência, né, para nós não errarmos nisto. Tá? Então, os erros dos homens da Bíblia não limita a Bíblia a ser a palavra de Deus, mas é Deus falando conosco. Se você for por esse caminho, você vai ter também essa consequência. Tá? Então é por isso que a Bíblia mostra os erros, né, as falhas dos homens da Bíblia. Certo? Terceiro ponto. A mensagem de Juízes para o tempo presente. Parágrafo 1. Quando cada um fazia o que parecia certo. Apesar do estilo narrativo voltado para uma fase específica do povo de Israel, o livro dos Juízes nos oferece vários ensinos que se conectam ao tempo presente. Quais ensinos são esses? Primeiro, o perigo da ausência de liderança. A falta de líderes consagrados por Deus deixou o povo de Israel desorientados e vulnerável. Irmãos, aqui eu volto a repetir de novo aquilo que eu falei. Nós temos o dever de preparar. Você que é líder de jovem, você que é um pastor de igreja, você que é um pregador de evangelho, você que lidera pessoas, precisa se preocupar com isso, em preparar sucessores. Eu sei que às vezes é difícil, né, preparar alguém para ficar em nosso lugar, mas o reino de Deus, irmão, trabalhamos com isso. Ninguém toma o lugar de ninguém, tá? Você não está preparando pessoas para tomar o seu lugar. Você está preparando pessoas para ocupar o lugar daquilo que Deus já preparou para ele. E essa pessoa vai continuar o trabalho que você começou, tá? Então, nós precisamos, irmãos, ter essa preocupação de preparar pessoas para continuar o trabalho que Deus confiou, que nós começamos, né? E que essa pessoa vai continuar o trabalho que Deus designou a ela. Amém? Segundo, o valor da autoridade. O estudo de Juízes nos relembra
do ensino das Escrituras a respeito do valor das autoridades constituídas por Deus e na família. Então, nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, ele zela pela autoridade. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades constituídas, tá? Deus, em certos casos, em alguns casos, trata com a autoridade que ele estabeleceu. Lembra de Adão? Deus estabeleceu Adão como a autoridade do jardim. E quando Adão pecou, Deus não foi procurar Eva, Deus chamou Adão. Por quê? Porque Deus estabeleceu Adão como autoridade espiritual sobre o jardim. Então, meus irmãos, algumas pessoas, Deus dá a eles a autoridade na família, na igreja, na comunidade, e essas pessoas Deus responsabiliza, né? Porque Deus concedeu a ele a autoridade e nós precisamos entender o valor dessa autoridade. Deus responde à autoridade. Amém? Ponto 3. A consequência do relativismo moral. Sem referência à liderança moral, o povo fazia o que parecia certo aos seus olhos. Essa é uma descrição de uma sociedade relativista, hedonista e individualista, no qual cada pessoa faz o que acha ser adequado. Tem gente, irmãos, que relativiza as coisas. Tem gente que tem dificuldade em obedecer ordens, em ser lideradas, né? Tem gente que tem dificuldade de ter um pastor, de ter um líder. Tem gente que tem dificuldade em obedecer uma autoridade constituída. E isso é um perigo para nós. Nós precisamos entender que Deus levanta líderes para nos liderar. E Deus tem compromisso com essas pessoas. E nós precisamos entender que nós estamos debaixo desta autoridade. Tá? Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Só que ele não fez. Por quê? Porque ele sabia que quem instituiu Saul foi Deus. E líder, irmãos, é Deus quem institui e é Deus quem tira. Nós só temos que obedecer a liderança, tá? Não vamos, meus irmãos, relativar a liderança. Liderança foi estabelecida por Deus para ser obedecida. E nós temos que entender isso. Se você quiser ser abençoado, obedeça o seu pastor, obedeça ao seu líder, obedeça à autoridade que Deus constituiu na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua comunidade. Tá certo? Deus tem compromisso com liderança. Ok, meus irmãos? O cenário da época de Juízes é um retrato do mundo contemporâneo, que não aceita a existência da verdade e da moral absoluta, né? Quer dizer que não existe verdade absoluta, isso é, a verdade hoje é a verdade, amanhã pode não ser mais verdade, né? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, que advém da revelação de Deus e da sua palavra. Cada um procura fazer o que parece certo em termos de decisão sobre a vida em geral. Nesse sentido, a decisão ética acaba se tornando uma questão de conveniência pessoal. Então, assim, eu só obedeço, eu só faço uma ordem, eu só cumpro uma determinação de Deus ou de um líder quando me convém. Se não me convém, eu não obedeço. Irmãos, Deus não tem compromisso com isso. Tá? Aquilo que Deus falou tem que ser cumprido à risca. Lembra de Saul? Irmãos, observando, né, a ideia de Saul, parece que era válida. Porque Saul queria oferecer os bois, né, as ovelhas para o Senhor e usar de carne em Israel. Só que não foi isso que Deus falou. Deus não mandou Saul trazer o rebanho de Amaleque, né, para Israel. Não, Deus mandou ele matar todos ao fio da espada. Então, meus irmãos, não podemos relativar a ordem de Deus, a liderança de Deus. Se Deus fala uma coisa, nós temos que cumprir aquilo. O pastor Celso, ele fala uma frase importante. Deus não se agrada de boas intenções. Deus não tem compromisso com boas intenções. Deus tem compromisso com obediência à sua palavra. Se Deus falou, meu irmão, e você tem boa intenção de fazer aquilo, mas se aquilo que você tem boa intenção de fazer desagrada a ordem de Deus, Deus vai irar com você. Porque Deus não tem compromisso com a sua boa intenção. Deus tem compromisso com a obediência à sua palavra. Meus irmãos, que vamos agora para o segundo parágrafo aqui. O ciclo da libertação. Um aspecto central na narrativa do livro de Juízes é o ciclo repetitivo que marca a história espiritual de Israel e revela tanto a fragilidade moral do povo quanto a fidelidade graciosa de Deus. Irmãos, este livro é um contraste, né, da miséria do homem, né, da desobediência do homem, do quanto o homem é infiel, aquilo que Deus faz com ele. Né? O povo pecava contra Deus
e Deus se arrependia, né, de castigar o povo e mandava um opressor, e depois acontecia tudo de novo, e Deus perdoava de novo, e Deus fazia de novo, porque Deus ele é misericordioso. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Oséias, capítulo 3, a Bíblia diz que a prostituta que casou com Oséias, ele abandonou o profeta e foi procurar outros homens, né? Mas Deus mandou que o profeta fosse lá e comprasse ela de novo, porque aquilo era uma mensagem para o povo de Israel. Eu não desisto de você, eu não desisto do meu povo, eu vou atrás de você, porque eu tenho um compromisso e um pacto com a sua família. Então, meus irmãos, Deus é assim, ele é misericordioso. Por mais que nós somos falhos e não merecemos, Deus continua sendo Deus. Amém, meus irmãos? Após um tempo de sofrimento, o povo se arrepende e clama por socorro ao Senhor. Em resposta, Deus, movido por compaixão, levanta um juiz para libertá-lo da opressão e restaurar a paz. Então, esse é o nosso Deus. Apesar da nossa falha e do nosso pecado, Deus sempre está disposto a perdoar quando nós nos arrependemos. Tá? A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, porque Deus ama o seu povo, Deus ama a igreja, e quando nós nos arrependemos, Deus move os céus, move de íntima compaixão e entra com milagres. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Ponto 3 da lição. No poder do Espírito. O livro dos Juízes destaca a atuação do Espírito do Senhor na vida dos líderes levantados. Em vários momentos no texto, a expressão o Espírito do Senhor se apoderou de aparece indicando que o poder para julgar, guerrear e liderar não vinha da habilidade natural, mas da intervenção divina. É isso que nós temos que compreender, irmãos. Com o juiz de Israel. Não era que eram homens habilidosos em espada, né, em liderança, em governos, não. Eram homens comuns, homens simples. Mas o que fazia eles liderar, governar, lutar e defender o povo de Israel, o povo de Deus, era o poder do Espírito capacitando para fazer isso. Irmãos, nós temos que compreender uma coisa. Nós precisamos do poder do Espírito em nossa vida. Nada que nós façamos debaixo do poder do Espírito dá errado. Porque o Espírito Santo é aquele que capacita o homem para a obra. Se você quer ser um bom professor da EBD, um bom líder de jovem, um bom pastor, um bom pregador, um bom ensinador, busca o poder do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo se apoderar de você, ele vai usar a sua mente, usar a sua voz, usar a sua vida. E você vai ser uma bênção para a glória de Deus. Meus irmãos, que o poder do Espírito esteja em cada um de nós, nos capacitando e nos enchendo para fazer a sua obra. Os juízes eram cheios do poder de Deus e eram capacitados para libertar o povo do Senhor. Vamos lá, conclusão. O livro dos Juízes nos alerta sobre os perigos de sermos seduzidos pelo ambiente ao nosso redor, de assimilarmos valores contrários aos de Deus. Irmãos, nós temos que compreender uma coisa. O livro dos Juízes, ele é um livro que nos ensina que nós precisamos ser como a garça, né? Assim como a Bíblia diz, andar no meio da lama e não se sujar. Os judeus, eles não conseguiram fazer isso. Em vez de influenciar o povo cananeu, expulsar da terra, né, e ser um representante de Deus na terra, assim como Deus pediu, eles foram desobedientes à voz de Deus e foram influenciados pelos costumes cananeus. Irmãos, não se apaixone, não se envolva com a cultura mundana, com as coisas do mundo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para influenciar. Você foi chamado pelo poder de Deus, pela sua mente transformada pelo Espírito Santo, para influenciar o mundo que você vive. Jovens, líderes, você não foi chamado para ser influenciado, você foi chamado para influenciar, porque você tem o poder de Deus na sua vida, luz na mente e mente transformada. Meus irmãos, esta foi a lição de hoje. Esse povo de Israel que se misturou, né, que se deitou aos deuses cananeus, deitando a apostasia, a idolatria, e teve esse período, nesse ciclo dentro de Israel, de cerca de 300 anos, e Deus teve que levantar juízes para libertar o seu povo, também revelando a misericórdia de Deus. Meus irmãos, que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar com você, né, através desta aula, que esta aula possa edificar a sua vida. Até a próxima aula. Deus te abençoe.